Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando. Vamos começar a conversar com você sobre Semana Santa, sua importância, como que a gente pode viver melhor esse tempo, como é que a gente pode aproveitar da melhor maneira esse tempo tão especial na nossa igreja. E por isso, a presença de Dom Wilson aqui para nos ajudar a entender um pouco tudo isso e como viver da melhor maneira possível. Muito bem, continuamos atendendo os pedidos, os seus pedidos de oração, para que a gente no final do programa possa apresentá-los a Deus e rezar por você e por todas as suas necessidades. Como, por exemplo, a Márcia Aparecida Aleixo Rosa, de Santa Bárbara, em Minas Gerais, que pede oração por ela mesma, por Jefferson e por todos os seus familiares. Maria Ivone da Silva, de Virgínia, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, por sua saúde, por cura, por tantas outras intenções que ela apresenta aqui, por várias pessoas. Maria, nós vamos, claro, colocar todos eles aqui no nosso coração para rezar junto. Maria Ivanir de Lima, de Barbalha, lá no Ceará, ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família, pede também pelos animais, pede a Deus para proteger os animais. Que bom. Maria José Barbosa Banzato, de Piracicaba, no interior de São Paulo, pede por ela mesma, pede também por Odair Valentim e por toda a sua família. Edileuza Maria da Silva, de Petrolândia, Pernambuco, em oração e agradecimento por todos os membros da sua família, para que tenham força, paz, pede pela gravidez de Tamires e Tayane e coloca aqui também por Gilvaneide, que faz aniversário amanhã. Ela coloca aqui em ação de graças, claro, vamos rezar pela nossa irmã. E ainda diz que pede oração por todos nós aqui da Rede Século XXI. Maria de Lourdes Sonagro de Bastiani, de Nova Roma do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Pede oração pela cirurgia e saúde de Maria de Lourdes, pela gravidez da nora Daniela, pela cura da dor de cabeça do neto Murilo e da filha Fátima. E também pede pela paz e união da família. Olha só, graças a Deus tem muitas intenções aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Facebook, as orações que vocês apresentam lá, os seus pedidos todos. E daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Nós vamos continuar, claro, conversando com o Dom Wilson sobre essa questão da Semana Santa. E ele com uma presença sempre disponível, né, para nós aqui. Dom Wilson, quando se trata de Semana Santa, qual que é a importância da Semana Santa para nós? Semana Santa, nós costumamos dizer que a própria liturgia nos ensina, nós diríamos é a grande festa, eu diria o cume, com a festa da Páscoa que nós temos, não é? Onde, de fato, nós vivemos o grande mistério chamado da redenção da humanidade, não é? Onde nós temos o grande acontecimento da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, não é? Portanto, a quaresma, nós diríamos assim, um tempo da quaresma foi esse tempo de preparo, não é? E onde também nós, através do jejum, da esmola e da oração, as comunidades se prepararam, e também através da confissão, que nós falamos no outro bloco, nós diríamos, né? E nesse período agora, da Semana Santa, vamos viver esse grande mistério, que começa no Domingo de Ramos, com a celebração de Domingo de Ramos, e passando depois pelo Tríduo Pascal, que nós chamamos também a celebração nas dioceses dos Santos Óleos, a missa da unidade, que nós chamamos, onde toda a igreja se reúne junto com o seu bispo. Então, em todas as dioceses aí nós temos essa missa, que é uma missa muito importante. Sim, claro. Na quinta-feira de manhã, a maioria, algumas na quarta, não é? Por questão prática. 9 da manhã. 9 da manhã também. Nós em Limeira, às 9 da manhã na quinta-feira. E à noite, a celebração do Lava-Pés, já começando depois a vigília eucarística até a sexta-feira final, não é? Na sexta-feira, a celebração da cruz às 15 horas, onde nós, diríamos assim, meditamos sobre a paixão de nosso Senhor, o início também do grande silêncio até a ressurreição de Jesus, até o Aleluia da Páscoa, não é? Então, é muito importante nós entrarmos a vivência desse mistério, não é? E depois, é claro, celebrando a Páscoa, na Vigília Pascal, que é uma missa um pouco mais longa, mas de grande beleza, eu diria, na questão da fé, de grande vivência, não é? E ao mesmo tempo trazendo lá das primeiras comunidades cristãs, não é? Vivo toda a vivência do mistério pascal. Por isso são feitas várias leituras, lembrando de fato desde a história de Abraão até chegar a Jesus, diríamos assim, até chegar ao ressuscitado, não é? Lembrando a história do povo. E, ao mesmo tempo, através do Tríduo Pascal, nós vivemos este mistério que nós recordamos, não é? De fato, Jesus que se dá no pão, na última ceia, não é?
na celebração da última ceia, em que nós lembramos o lava-pés também. O ano passado tem até uma foto da campanha que nós vemos o Santo Padre lavando os pés de um prisioneiro. Uma bela capa, né, da campanha. A nossa capa da campanha trouxe essa recordação do último lava-pés do ano passado, né? E que, de fato, esse gesto de lavar os pés é um gesto que todas as comunidades farão, repetirão também o gesto de Jesus Cristo, né? E nosso Papa, ele também vindo de um país que a Argentina é com uma igreja bastante culturada, como o Brasil também, quis pegar pessoas de vários grupos, né? Crianças, jovens, adultos e profissionais e também alguém da prisão, não é? Claro. Entende? Então, foi muito importante. É muito importante também misturar um pouco, quando nós fazemos essa celebração, pegar gente de vários grupos e também pessoas, crianças, adultos, idosos, não é? Para lembrar um pouco que faz parte da comunidade todo o povo de Deus. Claro, sem dúvida. Também os mais sofridos, claro, principalmente, né? E depois, algumas celebrações também têm o que nós chamamos na parte da noite, algumas procissões e algumas têm encenações da paixão. É meio costume na região de Limeira. A maioria das paróquias, aliás, boa parte das paróquias tem, né? Boa parte tem e tem com muita gente. Nós tivemos em Limeira uma grande, eu diria, apresentação, que é feito em duas paróquias, Santa Luzia, por exemplo, e Santa Isabel, que reúne perto de 20 mil pessoas. Sério? Então, tem todo o chamado Morro da Penitência que nós temos lá. Eles fazem uma caminhada das paróquias e depois um grande teatro. Nossa, que tem um apoio também da Prefeitura, que sempre apoiou, a Secretaria de Cultura. É algo assim que realmente muito bonito, né? E também outras paróquias na cidade que fazem. Agora teremos também na São Paulo Apóstolo Nossa Senhora de Lourdes, as duas paróquias que farão. Nós temos apresentações em Iracemápolis, temos apresentação que a gente sabe em Conchal e assim por diante, Americana. Então, várias cidades têm alguma... se mobilizam muito, né? Se mobilizam. Então, isso é muito importante também. É bom envolver também, claro, a juventude, né? E aliás, o povo de Deus para realmente fazer liturgia, essa lembrança. A nossa liturgia, por excelência, ela é muito bonita, né? E, independente do Tríduo Pascal, toda a nossa liturgia ela é muito bonita. Agora, nessa época, de maneira muito especial, né? Você vê, às vezes, por exemplo, no Sábado Santo, as pessoas têm uma certa dificuldade pela quantidade de leituras. É um rito um pouco, de fato, mais longo. Certo. Mas a beleza em si, isso é que atrai as pessoas, de certa maneira, né? E na Sexta-feira Santa, normalmente, de uma maneira um pouco maior, o afluxo de pessoas é maior. O senhor acha que as pessoas têm compreendem bem essa questão da cruz ou têm dificuldade de entender essa questão da cruz, da ressurreição? O senhor acha que isso é mais para o sofrimento, mais para a penitência? Eu acredito que, de fato, tem mudado bastante nos últimos anos, né? Nós tivemos um período na história que as pessoas vinham mais para sexta-feira, né? E hoje hoje não, hoje nós já temos a participação grande nas comunidades, né? Na Vigília Pascal e também, talvez mais no Domingo de Páscoa, é um número maior de pessoas que já participam da Páscoa. Bem, né? Muita gente, né? Tem um pouco essa questão da procissão da ressurreição que eles fazem, que vem muita gente de madrugada, 5h30, 6 horas da manhã. Em vários lugares fazem isso. Na alvorada do domingo, né? Então, em muitos lugares eles fazem. Podemos dizer, em todos os municípios da nossa região já tem essa caminhada que eles fazem, né? E de forma que tem aumentado bastante a participação. Nós temos um grupo de romeiros que saíram. Eu presidi a celebração da saída deles na quarta noite. Eles estão caminhando para a Aparecida, né? Eles caminham nesses dias aí, são 9 dias de caminhando. Tem 250 homens, e a Romaria dos Homens é a Aparecida agora, né? Eles vão aqui por dentro pela região de Amparo, vai sair lá em Camanducaia e depois sobe o morro e cai do outro lado, na região de Taubaté, até chegar em Aparecida. São 360 quilômetros mais ou menos de caminhada e depois quando eles voltam, porque eles chegam na sexta-feira, participam em Aparecida, das atividades da Sexta-feira Santa lá, e depois no sábado descansam e já vêm embora. Muitas vezes as famílias vão lá buscá-los, né? E no domingo de manhã, todos eles vão na procissão de manhã cedinho na catedral. Então já faz parte da... Há quanto tempo tem isso? É uma tradição? É uma tradição já, a 30ª Romaria, são 30 anos aí. Então eles vêm cedinho, já é um compromisso dos muito bonito isso, hein? É muito bonito. A recepção desse pessoal. E aí eles têm as saídas, as mulheres de um lugar, os homens de outro.
se encontram e depois vão para a igreja. Tem a grande celebração da Páscoa, né? Nossa, então hoje tem crescido bastante a valorização do sábado, da ressurreição, do sábado santo e do domingo, principalmente, da Páscoa, que graças a Deus é importante. Então o pessoal já fez essa passagem, eu diria assim, não só da teologia da cruz, mas da teologia da vida, ainda bem, né? Da ressurreição. Você sabe que na paróquia onde eu estava em São Paulo, porque agora eu fui transferido para Campinas, na paróquia São José aqui, sim. Lá na paróquia e santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração, a gente tem no domingo da Páscoa, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, nós temos esta participação de um grande número de pessoas também na alvorada. Então, antes da missa das 7h30 do domingo, vai-se em procissão com o andor de Nossa Senhora, né? E também com Jesus ressuscitado. E a gente faz um bom percurso, volta para a igreja e dá início à Santa Missa. E assim, a maioria do tempo do percurso é em silêncio. E depois, no final, para chegar na igreja, aí são feitas as orações antes de começar a missa. Certo. E as pessoas se identificam também. Isso é muito bom, graças a Deus que há uma mudança não só do sofrimento, né? O sofrimento como parte, não negando o sofrimento também, sim, claro, né? Senão a gente acaba negando o sofrimento, achando que a gente não pode sofrer e não deve, não é? É verdade. No entanto, Jesus Cristo passou por esse sofrimento da cruz e nos ensina que a gente pode superar o sofrimento. E nosso Papa, particularmente pegando esse gancho do sofrimento, né? Ele tem demonstrado através das suas palavras, não é? E também das suas ações, não é? Que a igreja, ela é uma igreja que sabe pisar no chão, eu diria, da vida das pessoas, e que passa pela dor, eu diria assim, a teologia hoje passa também pelo sofrimento, pela dor das pessoas, né? E que é importante, sem dúvida nenhuma, não criar e a gente vê um pouco, infelizmente, algumas pregações de alguns grupos, não é? Na televisão, dizendo que tudo é muito fácil, vem aqui, nós vamos resolver tudo, entendeu? E a gente sabe que não, que tudo, eu diria assim, com fé a gente vai, obviamente, mas Jesus Cristo, nem Jesus fugiu do sofrimento e da cruz, e muito menos nós, né, que somos seus discípulos, né? Então, na verdade, a gente nós todos passamos por dificuldades e sabemos que devemos enfrentar as tribulações da vida. Temos essa noção, eu diria assim, essa consciência. Então, não se iluda que alguma igreja fala que vai terminar o sofrimento. Vai acabar tudo. Ou que alguém entrando naquela igreja, você fecha a porta e tudo vai ser esquecido. Não, isso não existe, nós diríamos assim, não é? Você leva para a comunidade os seus problemas, suas vidas. Nós estamos ouvindo aqui as intenções, não é? A gente vai rezar sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós enfrentamos, colocando aos pés de Jesus, de Nossa Senhora também. Eu diria tudo aquilo que nós passamos, não? Eu diria. Então, portanto, uma religião verdadeira, aquela religião que passa pela dor, pelo sofrimento das pessoas, e é claro, as pessoas que sabem purificar, eu diria peneirar tudo isso, dizendo uma palavra que o nordestino me entende bem, não é? Sabe tirar o que é bom, o que é ruim. Nosso Senhor diz que do baú nós vamos tirar coisas novas e velhas, e da nossa vida também nós vamos saber tirar os exemplos para a gente crescer e para a gente dar testemunho de Jesus Cristo agora, particularmente nesse período, em preparação à Páscoa. Por isso que eu acho que na Quaresma a gente tem percebido, por isso que eu fiz aquela pergunta em relação à questão do sofrimento, da identificação das pessoas, porque eu tenho percebido também isso na paróquia, por exemplo, aqui em São José, que as pessoas têm acompanhado a Quaresma, vivido a Quaresma, mas não com esse medo de Deus. Como se Deus fosse me castigar, inquirir sobre os meus sofrimentos, sobre as minhas dificuldades e que eu não vou ter outra saída. E a gente percebe que na Quaresma a preparação tem sido diferente. Para esse encontro com Jesus ressuscitado, eu acho isso muito bonito. A gente tira esse foco, não tirar foco do sofrimento, tira o foco de que só tem que ter o sofrimento, mas o sofrimento ele faz parte de todo esse processo até a gente chegar à ressurreição de Jesus. E que bom que isso acontece, né? Agora, o senhor comentou uma coisa aí que às vezes me preocupa também. Às vezes as pessoas têm essa facilidade de dizer aos outros assim, olha, vem até aqui porque aqui você não tem sofrimento. Exato. Aqui você tem prosperidade, aqui você tem isso, aqui você tem aquilo. Eu acho que não é questão de ter as coisas, não é? Exatamente. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija, mas assim, a gente precisa provar o cadinho, provar da dor ali, porque a gente tem uma valorização maior das conquistas que a gente realiza na nossa vida, não é? E outro dia eu estava falando sobre a questão do sofrimento, assim, olha,
nem todo mundo quer sofrer, nem todo mundo quer, aliás, as pessoas não querem sofrimento, mas eles precisam ser assumidos na nossa vida. A gente precisa assumir isso, senão a gente não vive Páscoa. Exatamente. E também aquela ideia que nós chamamos assim de uma conversão individualista, nós diríamos. Isso também não existe, né? Exato, não dá para pensar Exato. assim, né? Eu acho que quem vive na comunidade católica sabe que a salvação passa pela vida comunitária, passa pela comunidade. O próprio concílio nos diz isso, né? A salvação nos vem através da igreja, dos irmãos, não é? Então também todo o esforço para ajudar na salvação das pessoas deve ser um esforço da comunidade, claro, um esforço da igreja. Eu não me salvo sozinho, eu vou me salvar em comunidade. E assim também é o esforço da igreja, assim também é quem vive na sociedade. Eu, como igreja, nós estamos falando de igreja e sociedade, devo ter ações para que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida mais digna, não é? E nós, como igreja, podemos fazer isso e devemos, não é? Então, tudo aquilo que vai ajudar na saúde das crianças, na educação melhor das pessoas, um meio de comunicação que atinja e que ajude as pessoas a ter, de fato, dignidade, não é? O nosso Papa ontem rezava no Dia da Misericórdia pedindo pela paz no mundo. Eu diria, então, essas ações para que exista paz, justiça no mundo, isso tudo, eu diria, é realmente isso que nos faz crescer como igreja, como pessoas e como cidadãos do mundo, eu diria. Sim, não só do Brasil. Não é? Se nós queremos o mundo, não vamos, infelizmente, eu vou dar esse exemplo para a gente lembrar, não vamos com bombas ou jogando avião em cima das montanhas aí consertar o mundo. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, a cultivar uma cultura de paz, não é? A dizer não para a violência, para o ódio, não é? Então são ações pequenas que as comunidades vão tendo que, de fato, vão trazer um Brasil melhor e um mundo melhor. Claro. Uma das coisas, nós aqui da TV, da Rede Século XXI e da Associação do Senhor Jesus, Dom Wilson, é sobre essa questão. Nós apresentamos aqui o que nós chamamos de EAD, que é um curso que a gente sempre dá de várias temáticas, sobre perdão, sobre retiro, sobre quaresma, para quaresma, retiro para o advento. Agora a gente vai falar sobre a questão do retiro, uma reflexão sobre a Páscoa. E tem sido muito bom para todas as pessoas que participam desse EAD, porque nem sempre os agentes de pastoral, nem sempre, a maioria das pessoas tem essa possibilidade de ter uma formação específica sobre isso. E aqui a associação, ela providencia isso de alguma maneira. Então, por isso eu gostaria de lembrar você que está em casa sobre o EAD. Nós temos, a partir de agora, no tempo da Páscoa, vamos começar a ver daqui a pouco, nós oferecemos aqui pelo EAD justamente uma preparação para esse tempo da Páscoa. E preparar para a Páscoa é, de fato, saber um pouco das suas origens, ver como que nós, enquanto cristãos, podemos estar sintonizados nesse momento tão importante também da nossa igreja, deve ser um momento importante para nós e para a nossa comunidade. Por isso eu gostaria que você acompanhasse um VT rapidinho para você entender como que funciona isso. Aliás, não é no VT. Primeiro, aliás, desculpa, antes do VT nós temos o site, que é o site, você está vendo aí na sua tela, e quem vai pregar esse retiro, ou melhor, fazer essa formação no EAD, é o Raniero Cantalamessa. Todos nós já ouvimos falar de alguma maneira dele. Para a gente entender um pouco melhor, ele é aquele que prega o retiro para o Papa Francisco, no nosso caso agora. Então, ele vai nos ajudar com origens, com situações históricas, com tudo aquilo que nós precisamos para viver melhor esse tempo da Páscoa. Então, é claro que você não pode perder isso. Então, você pode fazer a sua inscrição. Como? rs21.com.br/EAD. Lembrando que você não tem que fazer nenhum investimento financeiro para isso, é de graça. Você entra lá, acessa, faz a sua inscrição e conhece um pouco melhor sobre esse tempo da Páscoa. E com alguém que prega o retiro para o Papa. Tem coisa melhor do que isso? Então vale a pena você ir lá, acesse o nosso site e até você pode conhecer outros cursos que nós oferecemos ali para te ajudar. Não só para a Páscoa, mas também para tantos outros momentos da nossa vida, retiros. E claro, você vai saber aquilo que é melhor para você e também para a sua comunidade. É isso aí. Então é a dica que nós damos nessa manhã de hoje. EAD, preparação para a Páscoa. Muito bem, nós vamos agora ver esse VT que eu havia comentado para você entender um pouco melhor sobre esse encontro e essa formação. Bene a tutti gli ascoltatori della rete Secolo XXI, da parte di Padre Raniero Cantalamessa, che è il mio nome. Dobbiamo parlare della Pasqua allora per prepararci alla Pasqua. Quando si dice Pasqua, in genere le persone pensano subito alla risurrezione, Pasqua di risurrezione, la domenica di Pasqua. Però non è stato sempre così, anzi nei primi secoli della Chiesa Pasqua
coincideva con il Venerdì Santo e la parola Pasqua veniva spiegata come un sinonimo di passione. Isso aí é só para você ter um gosto inicial, para você entrar no nosso site, acessar e ver como que a gente pode participar melhor, né, Dom Vício? O senhor já conhece do Raniero? Já conheço. Sem dúvida. É uma pessoa muito, eu diria assim, original. É muito original e tem uma pregação muito boa. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Sim, claro. E também ele tem até um site com homilias e tal, muito bom. Algumas reflexões muito boas. Então, claro, você não pode perder isso. Muito bem, a gente vai para um brevíssimo intervalo. O intervalo é rápido mesmo. Daqui a pouco a gente já volta continuando o nosso bate-papo. Até daqui a pouco.